Olá, bem-vindos ao programa No Feminino, ele que está cada vez mais feminino. Chega até si semanalmente na RTV Regiões TV. Obrigada uma vez mais por estar connosco. Hoje vamos ter dois convidados, mas nesta primeira parte vamos falar com uma historiadora de arte. Vamos falar precisamente de arte com Diana Ferreira. Muito boa tarde, Diana Ferreira. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Obrigada mais uma vez por estares connosco. Sejas bem-vinda de novo, porque há uns meses atrás, quando foste minha convidada precisamente no programa No Feminino, no outro canal televisivo onde estivemos na MVM, o livro do qual tu falavas, do Guia dos Tesouros Arquitetónicos, portanto, ainda não estava editado. Era, ainda faltava transformá-lo em papel, algo palpável. Na altura não, e não mostrei, e agora já posso mostrar o resultado final, que eu estou muito contente com o resultado final, e agora já posso mostrar aqui e aos telespectadores o livro. Qual tem sido a receptividade do público do livro? Porque eu sei que tu tens feito, portanto, imensa propaganda, digamos assim. Fizeste o lançamento do teu livro. Como é que as coisas correram? Em livrarias, Diana Ferreira? Sim, eu fiz o lançamento, que foi mais para convidados, o convite era aberto, e para amigos, familiares, alunos, colegas, e fiquei muito satisfeita porque as pessoas aderiram muito. Estão a ler e a dar resposta. Eu estou mesmo muito contente com o apoio das pessoas e que estejam a gostar do meu trabalho, porque muitas vezes acontece deles virem falar comigo, pessoas que compraram um livro, é porque eu fiz também uma sessão de autógrafos na Bertrand. Eu sei, na cidade do Porto. Exato. É verdade. E as pessoas estão-me a dar um feedback do livro e estão a dizer: eu gostei muito do livro por isto, assim, porque é fácil de ler, é uma leitura cativante, é exatamente aquilo que eu tinha em mente quando eu estava a escrever, e aliás quando tive a ideia de o escrever, o que faz com que eu fique radiante, e até com o apoio das pessoas, que nunca estive muito a pensar no que é que seria, o que é que aconteceria, mas nunca tive muitas expectativas, portanto, mas estou muito contente com as pessoas estarem a aderir a um livro que no fundo é cultura. É cultura, é falar sobre monumentos históricos que tu visitaste. Tu tiveste o gosto de visitar quase todos os museus dos quais tu aqui falas, tu estiveste lá, tu visitaste. Quase todos. Eu creio que não fui àqueles que estão fora da Europa, porque a maioria está focado na Europa, uma vez que é um continente artístico por excelência, e depois dentro da Europa há dois, que é o Castelo Neuschwanstein, que tem uma história interessantíssima. Todos eles, mas esse em especial. E que está na Baviera, na Alemanha. Eu ainda não tive a oportunidade de ir lá visitar, e depois em Istambul, a Santa Sofia, que ainda também não tive a oportunidade, e que me dizem muito bem da cidade em si. O nosso realizador, portanto, já fez um plano, já mostrou lá para casa para os nossos telespectadores, o Guia dos Tesouros Arquitetónicos, mas hoje nós temos-lo em mãos. Eu fiz também, obrigada ao nosso realizador, fiz também questão de trazer cá, porque este é o primeiro bebé de um produto que nós falamos. Muito tempo de estudo e de escrita, é verdade, que nós falamos no Feminino há uns meses, e cá está, o primeiro filhinho do programa No Feminino, e no fundo esta é a tua cara metade, porque este livro levou-te meses. Muito de mim, foram 4 anos. Anos? 4 anos de pesquisa. De pesquisa também. E de redação, é.
E agora é divulgar o livro porque é um tema que as pessoas gostam muito, é um tema que vai muito ao encontro das pessoas, apesar de não ser um romance ou uma biografia, que é o que atualmente se vende mais, é um livro de monumentos e há muita gente, para além dos estudantes das áreas, que foi também escrito com esse destino a esse público, é um livro que tem para viajantes e as pessoas gostam muito de viajar ou então de estar sentados a conhecer. É verdade. E é muito agradável ver os monumentos, que é a arte, e que são muito bonitos. Não foi por beleza que eu escolhi esses monumentos, mas são todos eles muito bonitos. Nós estamos a ver, eu gostaria que comentasse algumas imagens que estão por aqui a passar. Ora, este é o Coliseu do Porto. Ai, do Porto! Do Porto! Do Porto! Poderia ser, mas não é. De Roma, o Coliseu de Roma, é verdade. Tenho uma afinidade muito grande com ele. Eu sei, tu adoras Roma, tu adoras Itália. Aquele Coliseu é o que me diz mais, não é? Fascina-te! Lembro-me, é praticamente casa para mim, Roma. Claro! Portanto, o Taj Mahal aqui tem uma história, é um dos capítulos meus preferidos, porque envolve uma história de amor muito bonita. Então, o Taj Mahal conta-nos essas coisas de história de amor, nós que estamos aqui numa fase de... Ora, depois tem a Torre Eiffel, eu não me esqueço, mas vou então apresentar mundialmente famosa, uma história de um senhor fantástico que a projetou e que não soube descansar enquanto não a visse eternizada, porque era para ser desmontada. Esta aqui é muito bonita, Florença, onde também eu trabalhei. Isto é o único corredor aéreo do mundo, o corredor Vasariano, que liga dois palácios e tem mais do que 1 quilómetro. Aqui a Basílica de São Pedro no Vaticano, que conta a história de muitos anos, é uma obra de arte em que no interior tem muitas outras obras de arte. Em relação ao Taj Mahal, a história é muito romântica. Claro. E conta a história de um senhor, um imperador, que era muito apaixonado por uma das suas mulheres, que ele tinha várias, e essa senhora foi praticamente amor à primeira vista. Sim. E essa senhora faleceu ao dar à luz um dos filhos. Um dos filhos, claro. E ele decidiu fazer a maior prova de amor do mundo, foi construir o Taj Mahal só para meterem lá a sepultura dela. Dizem que a ideia era ele fazer aquele Taj Mahal para ela e depois, do outro lado do rio, fazer um em preto para ele, só que ele levou a Índia praticamente à bancarrota com aquela construção. Claro. E acabou por não conseguir fazer o amor o túmulo dele. Ordem, não e é? não Por só ela também teve uns problemas com o filho que o mandou prender. É uma história bastante romântica aqui, com uns problemas por trás, que faz com que os turistas gostem muito de Taj Mahal, não só pela sua beleza, mas também pela história. É uma história muito interessante em si. Enriquece sempre os monumentos, as histórias, se nós conhecermos, enriquecem sempre. Tu aqui retratas no livro, no Guia dos Tesouros Arquitetónicos, que já mostramos lá para casa, portanto, precisamente os museus, os locais, os sítios por onde tu passaste. Sim, mas... Foi um trabalho de pesquisa de levou, portanto, imenso. As bolsas que eu ganhei quando eu estive a trabalhar e a estudar no estrangeiro fizeram com que eu me interessasse mais, porque eu estive em sítios em Itália, Florença, Nápoles, Roma, e foram sítios muito artísticos, até porque tinha a ver com a minha arte e a minha área, e fazia todo o sentido ir para essas cidades. E fez sempre com que eu me interessasse mais e os visitasse, mas a escolha dos monumentos que estão aí não são só porque eu fui e porque gostei, ou porque são muito famosos no mundo. A escolha que eu fiz foi, dentro dos estilos, porque isso está por uma ordem cronológica, dentro dos estilos eu abordo 17 estilos diferentes 17 estilos diferentes de monumentos que tu visitaste. E são 21 monumentos. Eu comecei sempre a aumentar, foi muito difícil a escolha porque há muita coisa bonita para... Foi difícil a escolha, não é? Tu que amas a arte, tu que amas a arte. Foi mesmo muito difícil, depois no início era para ser mais pequeno, depois fui aumentando, mas esses estilos, esses monumentos são os monumentos mais importantes para cada estilo arquitetónico da história da arte.
Portanto, o Coliseu de Roma que mostraram aí e que está no livro é o monumento mais importante para a arte romana, a Torre Eiffel é o monumento mais importante para a arquitetura do ferro, por aí. A seleção foi mesmo por esse motivo. Em relação às escolas hoje em dia, a nível de história, não só aquela história que já havíamos falado, a história tradicional, a nossa disciplina em história, mas já se vai lecionando a história da arte. Sim, sim. E os alunos já tiveram, e as professoras já adquiriram o livro, já estão a lecionar, portanto, a falar do teu guia dos tesouros arquitetónicos? Há muitas escolas, muitos cursos com história de arte. E não só a nível de escola secundária, como escolas profissionais e como faculdades, no ensino superior, a darem história de arte, quer para cursos de turismo, de arquitetura, de história de arte, cursos de belas artes. Eu não sei se eles têm conhecimento em relação a esse livro, mas eu escrevi-o com a intenção mesmo de ajudar os estudantes, porque isso é uma compilação do que eu senti, das necessidades que eu senti, aliás, claro. Como estudante de História da Arte e como professora de História da Arte. Sim, porque tu já lecionaste precisamente História da Arte também. Sim, ainda estou a lecionar, desde que voltei de Florença, que estou agora a procurar mais escolas para dar aulas, mas ainda estou a lecionar, é uma coisa que eu adoro fazer, é ensinar História da Arte e eu própria aprendo imenso a escrever isso e a investigar. Tu estás sempre em constante pesquisa. Continuas sempre a querer saber mais, porque ainda tens mais objetivos sobre a arte, digamos. Tu ainda tens países que queres, monumentos porque lá, como visitar, eu disse, neste caso. A escolha foi muito difícil e há muitos mais para escrever. São todos tão belos, tão belos. E eu depois começo a pensar, para quem ainda não adquiriu o livro, eu recomendo vivamente, porque é um livro apaixonante. É daquelas paixões, principalmente para quem gosta de história e gosta de história de arte, acima de viajar, tudo. Exato. E para aquelas pessoas que gostam de viajar e que gostam de monumentos, essencialmente. Tu tens também aqui, portanto, alguns agradecimentos que fazes para a execução desta obra. Não podia deixar de agradecer pessoas que contribuíram contribuíram para que este livro fosse uma realidade, este teu bebê. Não diretamente, mas fazem parte vários agradecimentos de pessoas que contribuíram para a minha formação e que fizeram com que eu estivesse sempre a pesquisar e a minha vontade que não parasse e que fosse sempre de querer mais e de aprender mais e que eles contribuíram muito. Creio que a maioria deles não comprou o livro porque são italianos e o livro não está à venda em Itália. Pois, não está à venda no estrangeiro sequer ainda neste momento. Eu creio que a editora tinha-me dito que é a Chiadi Editora e que vai para... é possível vender em Cabo Verde, Brasil e Angola, se não me engano. Angola. Mas para já eu sei que está nas livrarias aqui em Portugal, é facilmente encontrado e se por acaso a calhar de alguma não ter, eles fazem imediatamente a encomenda à editora. Mas esses agradecimentos são pessoas com quem eu trabalhei e que investiram muito na minha carreira, confiando em mim. Foram estabelecimentos, instituições que eu estive a trabalhar, claro, de nome, muito famosas no estrangeiro e que me aceitaram a mim e principalmente muitas delas não tinha sequer uma experiência com portugueses, que são eles a doutora Giovanna Giusti, que foi com quem eu trabalhei no Uffizi, em Florença, um museu que estava a passar com o ponte, o corredor aéreo. A doutora Stefana Frazzotti, que é com quem eu trabalhei em Roma, na Galeria Nacional de Arte, e também o doutor Rui Tavares, que é um português aqui. Exatamente, político, que investiu, esteve a dar bolsas a estudantes, não era só a estudantes, claro, a pessoas que tivessem uns projetos
projetos interessantes, ele apoiava com parte do salário dele para projetos, alguém que tivesse um projeto interessante, e ele viu que os Uffizi era realmente uma oportunidade e que nunca nenhum português tinha conseguido lá ir trabalhar. E deu uma bolsa e permitiu, porque mesmo que eu quisesse ir, porque vontade não faltava, há claro, aqui uns custos de habitação, de alimentação, sabemos, de viagem, que não mesmo são tão baixos quanto isso. Os apartamentos com outros estudantes, é verdade, viver num país estrangeiro, não é? Fica sempre caro. Muito dispendioso. É verdade. Que recordações te deixam estas viagens, a tua... Muitas. As tuas aventuras, sair de Portugal... e aí vou eu, à descoberta foi um bocadinho. A primeira vez que eu saí de Portugal foi acompanhada com mais 3 pessoas da minha turma, mas as outras eu fui mesmo... Pessoas também ligadas à História da Arte. Sim, eram da minha turma, da História da Arte, fomos para lá estudar, mas as outras eu fui mesmo lançada, fui sozinha, porque não podia dizer... mesmo aventura. Tu és uma aventureira nata por si própria. Não costumo pensar muito nisso, de certo um bocadinho. Arrisquei. Foi um ato de coragem da tua parte. Arrisquei. Isso era, na verdade, um dos teus objetivos desde estudante. Mesmo antes de o meu formares. sonho era conhecer Itália, porque eu tinha, já na escola secundária, tinham-me falado sobre arte, nas aulas de História da Arte, e tinham-me mostrado imagens, e eu vi que Itália, sem dúvida, que era o país mais rico em termos de património. E eu gostava muito de conhecer, e sonhava com umas férias de uma semana. Pois. Na altura era o sonho que acabou por superar imenso, porque eu acabei por viver lá há alguns anitos, uns poucos anitos. Foste por uma semana e ficaste lá uns anos? Não, eu ia por 6 meses. 6 meses? Mas acabei por 6 meses, depois mais 6 meses noutro, depois mais 6 meses noutro, foi... E trabalhaste lá? Trabalhei, estudei em Nápoles e trabalhei em Florença. Já fui lá 2 vezes para trabalhar, dar aulas na Academia de Arte em Florença, e trabalhei também nos Uffizi, que é o museu a seguir ao Louvre, o mais com uma coleção. Do Louvre em Paris. O Louvre continua a ser o mais visitado do mundo. Os Uffizi não estão atrás, estão logo a seguir, com uma modesta fila de algumas horas para entrar. Pois acredito. E tu trabalhaste lá, tiveste esse privilégio. Muito boas recordações, porque foi um povo, também não posso deixar à parte o espanhol, mas estive muito mais tempo em Itália e... Daí a tua paixão também. E fui Gostas muito bem da cultura tratada. Italiana? Muito. Gostas das gentes italianas? São muito boa gente, tratam-nos muito bem. Gosto muito da paisagem, da cultura, da arte, da comida deles, que sempre que lá vou engordo uns quilitos. Eu sei, mas é tão boa, é deliciosa, não é? Não se pode dizer que não, um gelado, eu um gosto, granizado. Em particular também gosto muito de comida italiana, pizza. pizza, meu Deus. Não se pode dizer coisa que não. bela. E tu também, como és uma pessoa, como é fácil de gostar de ti, Diana Ferreira, eu creio que eles te adotaram, no fundo, para lá ficares uns anos. E depois também é assim, não é qualquer português que tenha esse privilégio. Certamente não tiveste colegas teus que ficassem anos, ou um ano, por exemplo, no mínimo, a trabalhar e a estudar. Muitos deles não estão na área, infelizmente, que eu sei que me adorariam, mas acabaram por enveredar por outros caminhos. Realmente eu sinto-me muito privilegiada. Mas também é um fruto da minha insistência, porque eu sou muito insistente. Tu queres, tu vais à luta, e só esse teu querer ajuda-te a se ingrar e a conseguir os teus sou objetivos. Capaz de esperar algum tempo, mas o Louvre, ele continua... Queres muito agora também ir, portanto, ao Museu do Louvre? O museu conheço, eu gostava era de ter a experiência de trabalhar lá, porque acho que me ia enriquecer muito a carreira. Vais conseguir. Eu espero. Aliás, Paris, França, Itália é o país com mais cultura, com mais património, e França também é um país muito cultural, e eu gostava muito, acho que me ia fazer muito bem à minha carreira, e eu entrar ali naquele meio de Paris, porque é passeando pelos monumentos que nós ficamos mais cativados e que queremos estudar aquele e depois mais aquele e saber mais. Continuas a ser muito, muito curiosa nesta área. É a tua área. E depois tu foste sempre uma aluna brilhante. Tu tens diversas bolsas de estudo. Tive.
E foram Sócrates, Erasmus, 5, se não me engano. 5. Sim, foram várias as bolsas de estudo que tu tiveste. Lá está. Foste uma aluna brilhante e parece que não também. Esse teu currículo faz com que lá fora, no estrangeiro, apostem muito em ti. Tu és um orgulho para nós. Eu, por acaso... no mundo da arte. E não só, claro. No estrangeiro eu vejo mais as portas abertas do que aqui em Portugal. Muito mais. Eu chego aqui a Portugal e... Normalmente os portugueses não reconhecem o mérito e o talento que nós temos. E eu em Portugal, um trabalho que seria dedicado às pessoas com a minha área está entregue a pessoas que não têm formação de História da Arte. É verdade. E isso é repugnante. Só isto, disso, não é preciso mais a minha opinião, são apenas os factos. E eu também gosto muito de Portugal, obviamente, e desde que voltei estou a tentar arranjar mais trabalho, a ver na área. Gostava muito de continuar a dar aulas em mais escolas, até já propus algumas faculdades. Sim. Dar esse como curso e livre, alunos, como há pessoas curso livre. interessadas na história da arte. E há muitos cursos com essa área. Precisamos de pessoas como tu, talentosas e que saibam bem. E de preferência que fiquem em Portugal, não é? O que poderá trazer aos viajantes, aos mais viajados por esse mundo fora? Porque há pessoas que adoram ir para o exterior e adoram, viajar. O que é que o teu Guia dos Tesouros Arquitetónicos poderá trazer a essas pessoas? Ora, para já tem uma vantagem que é um livro único. Não há nenhum livro no mercado que reúna esses monumentos e que fale sobre eles de um modo mais tranquilo. O que há são muitos sumários, uma página para cada monumento e depois cheio de imagens e estão em inglês. Portanto, para já, em primeiro ponto, é único. Depois está escrito de uma maneira muito básica, muito fácil, de leitura fácil. Uma linguagem fácil de chegar até se consegue ler como se estivesse a ler um texto de um romance, por exemplo, porque alguns da história, uma linguagem corrente para alguns dos monumentos assim o proporcionam, uma história interessante que se leia como se fosse um romance. E depois eu conjuguei a história do monumento, a arquitetura, a cultura, a história e muitas vezes a religião, tudo num pacote. Tu falas de tudo isso, exato, por exemplo? Exato, porque ver esses monumentos não é só descrever o interior e o exterior dos edifícios. É muito mais do que isso. Nós precisamos para termos uma completa noção dos monumentos e da sua história e daquilo que nós estamos a ver, nós precisamos de encadear algumas ideias, e a história da arte é uma área muito rica, encadeia, é preciso ter muitos conhecimentos ali à voltinha. E a história, a cultura da época, a religião e a arquitetura fazem tudo, complementam essa história. Não estão de modo algum muito exagerados, não são muitas e muitas páginas para claro, cada monumento, mas também não é tão sumário assim como aquilo que se vê de vez em quando alguns livros a abordarem. Claro. E foste tu própria quem fotografou, portanto, à medida que tu ias aqueles monumentos que eu visitei, sim, são fotografias minhas. Pegar na máquina fotográfica. É a minha fiel companheira, sempre. A tua fiel companheira sempre. E máquina de filmar, presumo também, para os teus trabalhos. Não tanto, de filmar não tanto, mas mais muito fotografia. Portanto, foram fotografias. Até para as aulas eu preciso, e dos pormenores, é muito necessária. E depois já de mim estou habituada a tirar muitas fotografias. Pois acredito. E aproveitei, aqueles que eu visitei, as fotografias são todas minhas. Claro. Onde é que podemos encontrar o Guia dos Tesouros Arquitetónicos? Ora, está o nosso bebé do feminino. Muito obrigada por teres estado cá, porque agora agradeço. Temos palpável aqui. É verdade, é outra coisa, as pessoas já identificam pela capa. É um livro interessante, isto é apaixonante. Ora, a Bertrand tem só na cidade do Porto, na Boa Vista, à venda. A FNAC tem por todas as lojas e depois mais pequenas, a UC vende na internet, e depois tem outras livrarias espalhadas pelo país que vendem o livro no Porto, em Lisboa, Coimbra, está um bocadinho espalhada por todo o país, mas naquelas grandes em que as pessoas aderem é mais fácil de encontrar. Estás contente com a receptividade? Pronto. Muito, e com o resultado final estou muito orgulhosa do que fiz. Fico muito satisfeita. Mas o boom mesmo, perdoa-me a expressão, da tua carreira seria ver no estrangeiro
livro? Gostava muito, venda. gostava muito. É preciso vender muitos exemplares e como não é um livro de ficção ou uma biografia, é difícil. Mas eu acredito que em Inglaterra venda-se bem. Acredito porque aqueles livros que eu disse que o que existe, que está em inglês, são todos de Inglaterra, o que me indica que, em princípio, os ingleses gostem muito desse tipo de livros. Pois eu tenho alguns amigos, porque fiz aquelas amizades pelo mundo, não é? Pelo mundo fora, Pelo pois. mundo, e tenho um colega meu que trabalha na Argentina que já me está a pedir o livro para eu enviar, custa o que custar, ele quer um exemplar. Claro, claro. Tenho pessoas também em Itália a dizer que se for traduzido, nem que seja para inglês, eles compram. O tema ajudou muito à receptividade do livro. É um tema, as pessoas gostam muito de folhear e ver as figurinhas e nem que não pretendam ler todos os monumentos, fala sobre o porquê que a Torre de Pisa está tombada. Tu explicas tudo isso, sim, todos esses pormenores. Tudo, até porque são os passos que mais cativam a leitura e eu pretendi sempre fazer um texto que cativasse precisamente isso. Fala sobre como é que se vivia no Palácio de Versalhes, aquela pompa e circunstância do rei, que ele acordava e tinha já um palco, pessoas cheias de gente, como se tratasse de um teatro, a vê-lo levantar e a vê-lo tomar o pequeno almoço. Até sobre a identidade, o que suspeitam do homem da máscara de ferro, eu falei, sobre a vida da Maria Antonieta, da Rainha Maria Antonieta, sobre a vida do tal castelo de Neuschwanstein na Alemanha, que eu disse que é muito curioso, o tal Luís II, o rei louco, claro, e o que ele fazia, a história de amor do Taj Mahal, há muitas curiosidades, eles têm todos uma história muito interessante, portanto facilitaram uma vida. Arquitetónicos, é verdade, muito bem. Nós estamos, portanto, a falar com a Diana Ferreira, que lançou muito recentemente o Guia dos Tesouros Arquitetónicos, que já viram aí em casa, portanto, já mostramos aos nossos telespectadores. Estamos a falar de arte nesta primeira parte. A Diana Ferreira vai continuar connosco para a próxima segunda e última parte também, porque na próxima segunda e última parte do nosso programa de hoje no Feminino vamos ter um cabeleireiro, porque cabelo também é arte e veio falar-nos das tendências de moda, primavera-verão e um pouco do seu historial da carreira, é o Fernando Leite. Fico por aí, até já.